Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Pessoal, esses relatos que eu vou contar nesse e na próxima coletânea, todos fazem parte de uma única pessoa. Então a gente vai fazer aí um seguidão, assim, sabe? De vários relatos que complementam um ao outro e contam a história de uma única pessoa, tá? E isso serão as duas coletâneas, essa e a próxima, serão dessa mesma pessoa, vários relatinhos de uma mesma pessoa. Então a moça que nos conta esses relatos tem 37 anos e mora em Brasília. E ela vai tentar resumir nesses relatos a vida sobrenatural dela, tudo que ela já presenciou, ou algumas das coisas mais interessantes assim que ela já presenciou. Ela conta que desde criança ela tem várias experiências com o sobrenatural. Não só ela, a família inteira dela já presenciou alguma coisa, pelo menos do que ela vai contar aqui pra gente. Ela conta que é a caçula de 4 filhos e que os pais dela são de São Paulo e que vieram, que foram para Brasília logo no início da transição aí da capital federal. Ela conta que o pai dela tinha curso de datilografia, sendo assim, logo ele arranjou um emprego na Polícia Federal. Diz que naquela época não tinha concurso para ingressar em órgãos públicos, então era bem fácil. Bom, já na polícia, o pai dela fez amizade com um senhor, e esse senhor se tornou um grande amigo do pai dela, e foi ele que apresentou a religião evangélica ao pai dela. Na verdade, aos pais dela, e ela nasceu já em berço evangélico, então ela nasceu, já foi apresentada na igreja evangélica, porque na igreja evangélica a criança não nasce e é batizada. Ela nasce, é apresentada e depois, quando ela tiver consciência aí, que ela souber de tudo, aí ela é batizada. Aí na idade um pouquinho mais avançada já, dependendo com uns 10 anos, 9 anos, 14 anos, enfim. Então, até os 17 anos dela, ela não conhecia outra religião senão a evangélica. Agora vamos começar com os pequenos relatinhos. Primeiro deles, a minha primeira experiência. Então eles se mudaram para uma casa maior, uma casa que o pai dela tinha orgulho de dizer que foi ele que construiu. Nessa época ela tinha 4 anos de idade. E ela lembra que no mesmo dia em que eles se mudaram, acabou a força. E ela, como não era escandalosa nem nada, deu um grito a hora que acabou a força e também tomou um beliscão da mãe por ter gritado tanto, né? Ali ela diz que já sentia que tinha alguma coisa estranha na casa. Uns 5 anos depois que eles se mudaram para essa casa, ela lembra que a irmã dela fazia curso de pedagogia e gostava muito de desenhar também. E um dia essa irmã dela fez um quadro bem bonito da Mônica, personagem favorita dela dos quadrinhos, a Mônica. Ela disse que naquela época, não tinha videogame, essas coisas, então a diversão deles lá era ler quadrinhos, colecionar quadrinhos da Turma da Mônica, por exemplo. Então a irmã dela desenhou essa Mônica numa cartolina amarela e disse que ficou muito bonito, ficou grande assim, muito bonito. E a mãe delas resolveu emoldurar, colocou num quadro e colocou esse quadro na parede de uma casinha que eles tinham no fundo da casa deles. Era uma casinha lá no quintal. E a janela da cozinha da casa deles ficava bem de frente para a porta dessa casinha do quintal. E a janela da sala dessa casinha que tinha no quintal ficava frente a frente com a janela da cozinha da casa deles. E esse quadro ficava na parede do lado esquerdo, na sala, ficava na parede do lado esquerdo para quem olhava da cozinha para essa sala, nessa outra casinha. E em uma quarta-feira à noite, ela conta que estavam todos prontos para ir ao culto, quando ela pediu para beber água antes de sair de casa. Foi na cozinha, enquanto ela bebia, pegou o copo para beber água, ela olhou pela janela da cozinha em direção à janela da sala daquela casinha. Ela conta que não sabe por que ela fez isso. Lembra da Mônica, do quadro da Mônica que ela tanto amava, que estava ali na parede? Pois então, ela viu a Mônica sair do quadro e andar para outra parede. Mas ela conta que não era um andar normal, até porque se fosse a Mônica mesmo andando ali normal, como nos desenhos, ela disse que ia sair correndo de lá e conversar com a Mônica. Mas não, era um andar esquisito. E ela tinha um sorriso macabro que diz que arrepiou da cabeça aos pés. Diz que a Mônica andava com um jeito torto, parecendo a Samara do Chamado, assim. Diz que foi horrível.
E quando a Mônica chegou na outra parede, o pai dela entrou na cozinha, né, chamando a atenção dela, falando para ela ir logo, porque senão eles iam chegar atrasados no culto. E ela lembra que o pai perguntou o que ela estava vendo, o que ela viu ali pela janela, né? Porque ela devia estar assim, né, na janela. E ela contou para o pai dela o que ela tinha acabado de ver, e ela lembra do pai dela olhando com uma cara assim de que não estava acreditando, mas também não estava duvidando, sabe? Aí diz que o pai dela foi até a janela, apertou os olhos assim para ver se ele enxergava alguma coisa, virou para ela, pegou o copo d'água dela, colocou em cima da mesa, que ela nem tinha tomado a água, virou ela em direção à copa, né, de costas para a janela, e falou que aquilo era coisa da imaginação dela, que ela estava lendo gibi demais. E foram para a igreja. Quando voltaram, a mãe dela quis saber mais sobre o que ela viu, e ela contou para a mãe, mas a mãe dela simplesmente disse para ela que era para ela orar mais. O palhaço. Como ela já disse aqui, naquela época não havia as modernidades que tem hoje. Então, além de ler gibis, a molecada gostava de, né, as meninas gostavam de brincar de boneca. E ela amava brincar de boneca. E ela disse que as irmãs dela, mesmo tendo 10 e 11 anos a mais do que ela, também tinham as suas bonecas. E também outros bichinhos de pelúcia. E ela conta que a irmã mais velha tinha um palhaço de pano, daqueles que tinha bolinha de isopor dentro, lembram? Ela conta que ele tinha os olhos bem grandes, assim, de plástico, um cabelo amarelinho de um material que lembrava plástico também. E ele ficava com os bracinhos sempre abertos, como se esperasse sempre um abraço, sabe? Mas apesar dos braços serem fixos, assim, sempre abertos, as pernas eram flexíveis, ou seja, ele podia sentar. Mas ela confessa que nunca gostou muito de palhaços, não. E ela não ia muito com a cara desse palhaço também. Um dia ela estava brincando escondida no quarto das irmãs. Ela conta que as irmãs tinham uma boneca, né, que hoje a gente conhece mais a Barbie, só tem a Barbie, mas naquela época tinha a Suzy. Então as irmãs dela tinham a Suzy e ela adorava brincar com essas Suzys. Então estava ela lá brincando com as Suzys, quando de repente esse palhaço cai da prateleira onde ele estava sentado lá no quarto das irmãs. Ela conta que quase teve um infarto de tanto susto que ela tomou. Mas ela franziu a testa, jurando que era corajosa, catou o palhaço que caiu em cima da cama de uma das irmãs e voltou ele na prateleira. Ela falou, imagina se a minha irmã me pega com o palhaço dela, ela ia me matar. Mas ela conta que na hora que pegou o palhaço no colo para colocá-lo na prateleira, ela percebeu que parece que o palhaço fixou os olhos nela. E ela ali, né, mostrando que era corajosa, que não tinha medo, ela fixou os olhos nos olhos do palhaço. E aí ela esticou a mão assim, segurando o palhaço e movimentava o palhaço para cá e para lá. E ela via que ele a seguia com os olhos. Ela falou que era impossível ter essa impressão dele olhar para ela o tempo todo, mesmo virando a cabeça assim, porque ele tinha os olhos fixos. Os olhos dele não eram móveis. Apesar que eu acho que existe uma ilusão de ótica aí que dá a impressão que tá virando de acordo com o olho da boneca. Não sei. Eu não sei como era o palhaço, né, pra dizer aqui. Bom, ela sentou o palhaço na cama ali mesmo. E aí quando ela estava saindo do quarto pra chamar a mãe dela, ela teve aquela sensação de estar sendo observada e virou olhar pro palhaço na cama. E o palhaço agora estava deitado na cama, não mais sentado do jeito que ela tinha deixado. Diz que na hora ela pensou que estava ficando louca. Aliás, ela até preferia pensar que estava ficando louca mesmo, porque na religião cristã que ela foi criada, se não era loucura, era obra do diabo. E Deus o livre de ter o diabo dentro de casa, né? Então era melhor ser louca. Bom, ela voltou, catou o palhaço, sentou ele de novo na cama e colocou ainda uns travesseiros para escorar, que dessa forma seria impossível ele cair deitado de novo sozinho. E adivinha? Quando ela estava saindo pela porta do quarto de novo e olhou para trás, o palhaço estava deitado. Ah, dessa vez ela saiu correndo, gritando pela mãe dela, chamou a mãe dela no quarto para mostrar o que o palhaço estava fazendo. E disse que teve que fazer todos os testes possíveis para provar para a mãe dela que ela estava falando a verdade. Ela pediu para a mãe dela fixar os olhos no palhaço, sabe? Fazer aquele movimento, porque ele seguia ela com os olhos e nada. Ele não seguiu com os olhos.
Ninguém percebeu nada. Aí ela sentou o palhaço na cama, falou para a mãe dela virar de costas e voltar a olhar que ele ia estar deitado. Mas não, ele continuava sentado. Aí nessa altura a mãe dela já estava nervosa, falando que ela só estava querendo chamar a atenção dela e começou a dar uma bronca, falar alguma coisa nela. E no que ela virou, voltar a olhar para o palhaço estava deitado. Aí a mãe dela regalou os olhos e perguntou se foi ela que fez aquilo. E ela respondeu quase chorando que não tinha sido ela. E a mãe dela resolveu fazer todos aqueles testes de novo, sentar o palhaço. E não é que dessa vez aconteceu tudo com a mãe dela do jeito que tinha acontecido com ela? Era colocar o palhaço sentado, virava as costas, ele estava deitado. Não é que ele escorregava. Não era assim tão fácil o palhaço deitar. Ou então seguir com os olhos, coisa que ela não tinha percebido, que não tinha acontecido antes. Começou a acontecer com a mãe dela também. De imediato a mãe dela catou esse palhaço pelo braço e ateou fogo nele. Uns 3 anos depois disso, um palhaço que vendia doces na frente da escola dela correu atrás dela e de mais 2 amigas. Só que esse palhaço era gente, e no final desses relatos ela vai explicar o porquê desses palhaços. Dom da visão? Ela conta que certa época o filho mais velho do pastor da igreja que eles frequentavam estava muito doente. Ele foi diagnosticado com hepatite, mas ela não faz ideia de qual tipo. Ela lembra que a igreja inteira estava em campanha de oração em favor da vida, da saúde, da cura dele. Ela lembra que ele estava muito mal, ele ficou internado vários dias, não conseguia nem levantar da cama. Enfim, ela conta que orava muito por ele. Ela conta que a família do pastor e a família dela eram muito unidas, eram muito amigos. Eles estavam sempre juntos, inclusive já viajaram juntos e tudo mais. Certo dia, ela conta que estava indo para um mercado com a mãe dela, a pé. E quando chegou na porta desse mercado, ela começou a escutar a voz da mãe dela ficar cada vez mais longe, e viu uma luz que vinha do céu. Ela conta que eram umas 2 ou 3 horas da tarde e essa luz não era o sol, era uma luz mais branca. Ela era diferente, era uma luz que ela não precisava fechar os olhos para se proteger, essa luz não incomodava, apesar de ser forte. Ela conseguia olhar para a luz sem se incomodar. Diz que essa luz era tão bonita e trazia uma paz inexplicável. E aí ela ouviu uma voz masculina, tão serena, tão tranquila. E essa voz vinha dessa luz. E a voz disse em tom bem sereno: vá à casa do pastor e avise que o filho dele foi curado e que os exames darão todos negativos. Ela disse que estava tão encantada com aquilo tudo e aquela voz repetiu num som paternal assim: vá agora. Diz que quando ela voltou desse transe, a mãe dela estava chacoalhando ela ali, falando o nome dela: ô, fulana, fulana. Quando ela se deu conta, ela estava ali quase chorando no meio da rua, de frente à porta do mercado. E aí ela contou tudo para a mãe dela, e a mãe dela acreditou nela. Então ela saiu correndo e foi até a casa do pastor para contar para ele. Quando ela chegou até a casa do pastor, eles estavam dentro do carro, já saindo com o menino para fazer novos exames. E ela contou para eles o que tinha acabado de viver ali, né, de escutar. E ela conta que eles ouviram, né, deram de ombros assim, parece que não acreditaram muito. E saíram. Mas naquele mesmo dia à noite, o pastor foi até a casa dela e chorando contou que todos os exames deram negativo, como ela tinha dito. E pediu perdão por não ter acreditado nela. E disse ainda que os médicos repetiram várias vezes aquele exame, porque diz que era impossível um rapaz tão doente daquele jeito, de uma hora para outra, ter os exames tão normais. Nessa época ela tinha uns 11 anos de idade. Passaram-se os anos, alguns anos mais tarde, ela diz que a esposa desse pastor foi diagnosticada com câncer de mama. E ela diz aqui, tadinha, ela sempre perguntava se a moça que nos conta esse relato tinha visto alguma coisa, numa esperança aí de ter uma cura também, né? Até que em um domingo, o pastor chamou a esposa lá na frente e pediu para que todo mundo orasse com muita fé a favor dela. E a moça que nos conta esse relato, com os olhos fechados, orava a Deus pedindo a cura dessa mulher, dessa senhora. E ela conta que nessa hora, novamente, todas aquelas vozes foram diminuindo, sumindo, até que ela viu um ser de luz passando ao lado dela.
Ela conta que ele era alto e iluminado, mas não parecia humano. Era realmente uma luz esguia e alto. Ele foi até essa senhora e fez um movimento como se fosse com as mãos na região dos seios dessa senhora. E aí ele tirou uma bolinha amarela de lá, dos seios dela, sei lá, depois que ele passou a mão, ele tirou de lá uma bolinha amarela, colocou dentro de um saquinho vermelho que parecia ser de veludo, amarrou esse saquinho e saiu da igreja pelas portas dos fundos. Após a oração, ela contou para a mãe dela o que ela tinha visto e no final do culto, a senhora veio, a esposa do pastor veio conversar com ela e perguntar o que ela tinha visto, como se ela já soubesse o que tinha acontecido. E a moça que nos conta esse relato devolveu a pergunta para ela, perguntou o que ela sentiu durante a oração. E a senhora disse que sentiu um calor na região dos seios. E ela contou para aquela senhora o que ela viu. Na segunda-feira, a mulher foi ao médico, fez os exames e o câncer havia sumido. Até onde ela sabe, a mulher nunca mais teve nenhum problema com câncer. A cortina. Ela conta que sempre foi muito curiosa e sempre que podia, ela lia livros de outras religiões. Mas como ela tinha outras responsabilidades, a vida espiritual acabou ficando para depois, para segundo plano. E os acontecimentos sobrenaturais diminuíram, mas não acabaram. Ela conta que certa vez a mãe dela ganhou uma cortina muito bonita de uma tia dela, que pode ser chamada de Edith. Ela conta que a cortina cabia perfeitamente naquela parede. Era exatamente de cima a baixo, de um lado ao outro, como se tivesse feito sob medida para ficar naquela parede da casa. E era uma cortina muito bonita, de renda, e era de trilhos, coisa que ela acha que nem existe mais hoje em dia, cortina de trilho. Só que ela diz que toda vez que ela passava do lado dessa cortina, a cortina levantava, como se tivesse batido um vento. De início ela achava que realmente era um vento, mas ela começou a ficar cismada. E aí ela começou a dar a volta, ela dava a volta na mesa de jantar, mas não passava do lado da cortina. Até que um dia ela chamou a mãe dela para ver se a cortina flutuava com a mãe dela também. E a mãe dela passou do lado e nada, a cortina nem sequer se mexeu. Aí ela, a moça que nos conta esse relato, foi lá e passou pela cortina. E a cortina subiu, como se tivesse um vento forte que tivesse batido nela. Ela conta que a mãe dela nem esperou ela sair da copa ali. Ela empurrou a menina pro lado, catou, arrancou a cortina de lá, repreendeu em nome de Jesus, já botou fogo na cortina. Ela conta que nesse dia não tinha nem porta, nem janela aberta, porque diz que a mãe dela é daquelas que antes das 6 da tarde fecha a casa inteira para não entrar pernilongo. E aí já era por volta das 9 horas da noite. De onde que vinha aquele vento? E só na hora que ela passava pela cortina, ai que susto, falando de cortina mexendo no vento, a Marie me pula atrás da cortina, a cortina não mexe? Mas eu sei que é a Marie. Ela conta que essa tia Edith dela aí era uma pessoa muito ruim, não gostava deles, mas fingia que gostava por causa do irmão dela, que é o pai da moça que nos conta esse relato. Nessa época, elas suspeitavam que ela fazia trabalhos e diz que sempre que iam passar as férias na casa dela, elas voltavam com alguma história assombrada de lá. Diz que a irmã mais velha dela, certa vez, viu uma menina loirinha passando pelo corredor entre os quartos da casa. E essa menininha loirinha era amiga imaginária da prima dela, acho que filha da Edith. Ela conta que amava passar as férias em São Paulo, mas morria de medo quando tinha que ficar na casa dessa tia Edith. Bom, pessoal, essa é a primeira parte. Na próxima coletânea vai ter outros relatos dessa mesma moça, tá? Completando aí a sua história sobrenatural. Se vocês gostaram desses relatos, deixem um joinha, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!